Meus pensamentos estavam muito confusos. Se Deus me criou, Ele sabia como eu iria ser, então por que que eu não posso ser feliz? E era isso que eu ouvia, né? E a distorção da palavra do Senhor, né? Uma distorção assim, nítida de ver, né? Porque o que o Senhor escreveu aqui, né? Inspirou os seus profetas para escrever aqui. Homem nenhum pode mudar. O Senhor, sim, fez o homem, fez a mulher. O Senhor, sim, condena a prática homossexual, como também condena qualquer tipo de pecado, né? Então, eu não estou aqui, mais uma vez eu digo, para criticar ninguém ou ofender alguém, mas eu preciso falar a verdade. E eu vou falar a verdade, tá? Então, essas igrejas, não, elas não são de Deus, elas são contrárias à palavra do Senhor. Foi quando eu entrei no meu quarto um dia, dobrei os meus joelhos e eu disse: Senhor, não deixa que eu caia novamente no pecado, né? Que eu caia de vez, né? E então eu disse que prevaleça a tua vontade, não a minha. Eu rejeito a minha vontade para viver a tua vontade, né? A Bíblia nos diz lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 10, que quem, né, não é de Deus, faz as coisas erradas, é do diabo, né? Então não deixe se enganar por essas doutrinas falsas, essas doutrinas que não vêm de Deus, tá? Porque é do diabo, tá? Não vem de Deus, é engano, né? E só leva as pessoas a acreditar em uma mentira, as coisas ao contrário da palavra de Deus. Foi quando, graças a Deus, a partir dali, o Senhor começou a me levantar, a me dar entendimento da palavra dele. Então eu entendi que para servir a Cristo sempre será uma renúncia. E muitas vezes a renúncia, ela vai doer. Muitas vezes a renúncia vai ser mesmo dolorosa, né? E então eu entendi que eu teria todos os dias da minha vida que lutar contra a minha carne, assim como todos nós, né? Cada um de nós luta de uma forma diferente, né? Então, quando eu entendi isso, graças a Deus, realmente a minha história mudou de vez. Então, eu comecei a ter mais entendimento sobre essas coisas, né? A vencer mais essas coisas que não provêm de Deus. E hoje eu estou aqui, né? Pregando o Evangelho do Senhor e levando às pessoas, né? O meu testemunho de vida. E eu vou explicar para vocês por que então que existe esse tipo de coisa no mundo, né? Eu quero dizer para vocês que quando Adão e Eva, eles pecaram, eles foram desobedientes, ali entrou o pecado no mundo, né? Ali entrou a maldade, ali entrou a inveja, ali entrou os ciúmes, ali entrou tudo quanto é tipo de pecado. E um deles foi esse, né? Então, é por isso, Deus não nos fez assim, tá? Nós nascemos com a tendência de pecar. É diferente. Não, ele não nos fez um assassino, ele não nos fez um mentiroso, ele não nos fez um adulto, ele não nos fez um homossexual. Não. Né? Isso veio através do pecado. Então, daí também o Senhor, ele nos deixa livre escolha, né? Ele não quer que a gente sirva a ele obrigada,
né? Por obrigação. Ele quer que nós servimos a Ele por livre e espontânea vontade, por amor. Então vai da gente. Ou a gente renuncia o pecado e se apega com Deus, ou a gente dá lugar ao pecado e continua fazendo a vontade de Satanás. O Senhor Jesus, ele vai voltar. O meu intuito aqui é deixar claro isso, tá? O Senhor Jesus, ele vai voltar. A minha vida, ela foi de engano e dentro da igreja, tá? Eu brinquei com a palavra de Deus, eu brinquei com as coisas do Senhor. E eu paguei um preço muito caro. E digo para você, o Senhor Jesus, ele perdoa. Sim, ele perdoa. Deus, no momento que a gente se arrepende de coração e começa a ter atitudes diferentes, a fazer as coisas corretas, sim, ele perdoa. Mas a gente colhe tudo o que planta, tá? Sendo bom ou mal, a gente colhe. Então hoje eu digo assim para você, adolescente, jovem, criança, mulher, homens, não brinquem com as coisas do Senhor, tá? Porque a colheita ela é muito forte, muito, muito dolorosa. Hoje, graças a Deus, eu tenho comunhão com a minha família. Eu vejo a diferença que o Senhor, né, ou seja, a transformação que o Senhor fez na minha vida. Eu amo a minha família, eu amo estar perto da minha família, junto com eles, né? E isso tudo é Deus que transforma quando a gente quer. Então, assim, não existe nenhuma questão na vida do ser humano que não possa ser mudada. Muitas vezes as pessoas dizem aquilo ali não tem mais jeito, aquela ali não tem mais jeito, tem sim. O Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Basta nós querer, basta nós pedir. E é assim, tá? Que o Senhor faz. Ele faz por completo. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vou continuar falando algumas coisas sobre isso durante os outros vídeos. Não posso contar toda toda a história mesmo, né? Todo o testemunho, porque é muito forte, tem coisas que não pode mesmo, tá? Mas vou continuar falando algumas coisas sobre o que eu vivi e sobre eh, várias outras coisas, porque tem muitas coisas que as pessoas não entendem. Por exemplo, né, o cristão que enfrenta isso dentro da igreja, né, que tem a tendência de estar sentindo algo pela pessoa do mesmo sexo, né? Então nós podemos falar sobre isso também. E pela experiência que eu já tive, eu posso também trazer à luz da palavra, né, sobre esta questão.